Aleluia. Então pega a tua Bíblia aí, Isaías 44, os versos 3, 4 e 5. E vamos colocar nossos olhos no texto, os nossos ouvidos no que é dito, no que é falado, e o nosso coração naquilo que Deus tem, que possamos acolher a mensagem no nosso coração. Enquanto você vai folheando a tua Bíblia aí, eu vou cantando assim, ó. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Canta comigo, vai. Ele faz isso com a palavra. Porque tudo que há, tudo dentro de mim, Senhor. Ele conhece tudo. Ele conhece tudo, glória. A palavra muda. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Vamos dizer, renova, de novo, vai. Renova-me. Vamos fazer um coro lindo para Jesus. Só quem tem sede canta, viu, por favor. Só quem quer renovação. A palavra faz isso em nós. A palavra modifica o nosso interior. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Oh Jesus, necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Porque despejarei água sobre o sedento, torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre a tua descendência. Eles brotarão como grama, como salgueiros junto às correntes de águas. Um dirá: eu sou do Senhor. O outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó. E ainda outro escreverá na própria mão: pertenço ao Eterno, pertenço a Deus. E tomará o nome de Israel por sobrenome. Glória a Deus. Queridos irmãos, os nossos olhos estão fixados numa promessa. O derramar da água é uma promessa. Está escrito. É uma profecia. Não dita por um homem, mas foi pronunciada por um profeta. Promessas do Eterno. E Ele nos promete um derramamento do Espírito, um derramar de águas.
E se nós olharmos para detalhes da promessa, ele não fala de gotas, vai cair pingos de água, e nem porções, um balde de água, apenas uma quantidade X de água. Deus, ele promete de maneira muito clara. A minha versão na King James atualizada diz: despejarei água. Fala de um derramar de torrentes de água. Aquilo que Deus tem para você não é coisa pouca não, filho. Você pode dizer para a pessoa que está ao teu lado, diz assim: a promessa de Deus é despejar sobre você água, abundância de água. É algo grande. Oh, glória. Quantos creem na promessa de Deus? Quantos creem que essa promessa ela ainda é para hoje? Que não ficou apenas para Israel no passado, mas é para hoje também. Eu aprendo algo aqui, que esse derramar de água é simbolizado pela água, mas que aponta para a pessoa do Espírito Santo. E essa água, ela tanto é uma coisa de necessidade vital para o nosso corpo, para a nossa vida, para a nossa hidratação, tanto quanto o Espírito é de extrema necessidade vital para a nossa alma, para a nossa vida com Deus. E essa água não é para você beber apenas. Deus não está te oferecendo um copo de água. É muito mais do que beber um copo de água. Fala de uma dimensão tão profunda, que fala de um derramar, fala de um banhar-se. E de manhã a gente viu a necessidade que a corça, olhando para os nossos olhos em Salmos 42, os versos 1 e 2, aonde os filhos de Corá, vivendo uma realidade de exílio babilônico, vivendo distanciado do templo, de contato direto com Deus em Jerusalém, ele escreve assim como a corça. Ele olha para a corça, olhando para as necessidades e tira características disso, e diz: dessa mesma forma, a minha alma, ela anseia, ela anela, ela... uma solidão grande, uma necessidade imensa de água. Ela vai atrás de água, ela quer beber água. Só que os estudiosos afirmam que ela procura águas não apenas para beber, mas quando ela está em seca prolongada, em uma sede prolongada, o seu corpo, a sua pele começa a emitir um mau cheiro. E esse mau cheiro, quando é emitido, ele exala e atrai os predadores. De longe, um predador, ele consegue sentir o cheiro que a corça exala pela desidratação. Então ela busca água também por uma questão de sobrevivência. Porque se ela não tiver contato com as águas, ela pode ser morta. Aí o que é que ela faz? Ela procura correntes de águas. Por que correntes de águas? Porque ela quer banhar-se, ela quer mergulhar. E a única forma desse mau cheiro sair, que atrai predadores, é ela dando um mergulho em águas torrenciais, em correntes de água. Tem pessoas, irmãos, que está com tanta sede de Deus, ela está tão distante de Deus, que ela já começou a emitir um mau cheiro. Esse mau cheiro você consegue perceber nas relações pessoais, o estresse,
a arrogância, a soberba, o orgulho, a inveja, o egoísmo, as palavras torpes, sem moderação nenhuma, a impaciência, a intolerância. Ela começa a inalar, ela começa a emitir um mau odor. Por quê? Porque algo está faltando nela. E quando nós estamos nesse cenário, a gente não precisa apenas beber um copo de água. Um momento com Deus para nos encher, não. Precisamos de um banho, precisamos de um mergulho, aleluia. Precisamos de uma experiência mais profunda com Deus. Igual o profeta, vai mais um pouco para frente, mas a água já está no tornozelo, mas caminha um pouco mais. Já está no joelho, vai um pouco mais. Está na cintura, vai um pouco mais. Está no ombro, mas vai, mergulha em Deus. Oh, aleluia. Uma experiência inesquecível com esse Deus, que nos traz promessas poderosas, de um despejar de correntes torrenciais de água sobre a nossa vida, exatamente para nos limpar, para remover de nós aquilo que traz mau cheiro, aquilo que interfere nas relações pessoais. Para você ser um bom pai, você precisa mergulhar nessas águas. Para você ser um bom marido, você precisa mergulhar nessas águas. Para você ser um bom funcionário, mergulha nessas águas. Meu amigo, para ser um bom crente, mergulha nessas águas. Para ser um bom obreiro, mergulha nessas águas. É ali aonde aquilo que é carnal desaparece. A gente aprende a perdoar, a gente aprende a amar, a gente aprende a estender as mãos. Oh, glória. Então essa promessa é para nós, um derramar de água. E essa água, além de ser importante para a corça, ela também é importante na agricultura, a gente sabe disso. Pode-se ter a melhor terra, você pode estar com a terra mais produtiva, os melhores insumos e adubos, mas se não houver água, a semente morrerá mirrada no útero da terra. Ela pode estar no melhor lugar, na melhor posição, ela pode ser até uma boa semente, mas se não tiver contato com água, ela vai morrer mirrada. Precisamos dessa água, porque não há vida com Deus sem essa água. Não há vida com Deus sem o Espírito. Onde houver água não existe terra ruim. Onde houver água, toda a terra será boa. É o poder da água. Tem certeza, missionário? Tenho. Até, meu amigo e minha amiga, um vale de ossos secos, se tiver o Espírito, se tiver água. Meu amigo, sem Deus nada acontece, mas com Deus qualquer coisa pode acontecer, viu? Não há casamento tão destruído que Deus não possa restaurar. Não há situações nem portas tão fechadas que Deus não possa abrir. São promessas que Deus tem para mim e para você. Então nós aprendemos que essa água ela é vital. Por quê? Despejarei água. Eu despejarei água. E essa água também limpa. Essa água purifica. Mas missionário, qual o obstáculo ou qual o maior obstáculo para que eu tenha acesso a essa promessa, para que essa promessa me alcance? O maior obstáculo, irmão, ao derramamento do Espírito dessas águas torrentes sobre a igreja é o pecado. É o maior obstáculo. Antes de Elias orar a Deus pelas chuvas torrenciais, passados depois de 3 anos, que ele vai fazer a oração, Deus já havia falado que a chuva iria vir. Ele já tinha certeza, ele já tinha ouvido a Deus sobre isso. Da mesma forma que ele disse que não haveria, Deus o falou quando derramaria água. Antes disso, o que Elias faz? Ele reúne todos os profetas de Baal lá no Monte Carmelo.
E o que é que Elias faz? Antes do despejar de águas, ele tira o primeiro e mais terrível obstáculo. Ele quebra os ídolos no coração do povo. Baal, no coração do povo, estava interceptando o fluir das bênçãos do céu. Aí o que é que Elias faz? Ele mostra quem é Deus. Ele reedifica o altar. Ele organiza o altar. E a gente sabe do que acontece depois. Deus responde com fogo. E depois do episódio, meu amigo, olha ali, como é que está o tempo? Tem nada. Vai e volta, olha 7 vezes. E na 7ª vez que ele olha, ô profeta, tem uma nuvem, mas é do tamanho da mão de um homem. Diz para o rei correr, porque vai chegar água. Glória a Deus. Irmãos, o que intercepta o fluir da água, o fluir do Espírito na nossa vida diária, na nossa peregrinação, é o nosso próprio pecado. Às vezes não entendemos por que a gente está frio, não sente mais a presença de Deus. Tem gente que nem mais sede de Deus tem. O coração dele está tão focado nas coisas materiais da vida, ele quer tanto conquistar, que quando ele olha para o próprio coração, ele não consegue ver sede por Deus e nem fome. E a falta de sede e fome no interior da nossa alma reflete uma enfermidade espiritual. Na mesma forma como nós estamos doentes, às vezes uma virose, uma gripe muito intensa, você não tem fome, você está infantil, você pode olhar para o prato mais delicioso e você ignora, você abandona, você diz, então não quero, porque algo está errado em você. A falta de fome, a falta de sede aponta para uma enfermidade. E quantas pessoas entre nós não tem mais fome por Deus, não tem mais sede por Deus, prefere pular no carnaval do que estar no retiro da Umadu, prefere fazer qualquer coisa menos estar na casa do Senhor em oração, prefere ter tempo com qualquer coisa menos com as escrituras abertas diante dos seus olhos. E a gente não entende porque está tão frio o culto, eu não estou mais sentindo. É você que não está sentindo, meu amigo, porque Deus está lá do mesmo jeito e sempre esteve e vai sempre estar. O problema é você. Porque o segundo estágio é pior do que o primeiro. Se o primeiro estágio é a falta de fome, a falta de sede, o segundo estágio, sabe o que acontece? Com alguém que não come, com alguém que não bebe, ele morre. Por isso que tem muita gente morta espiritualmente. Não querem mais estar com Deus. Estão tão consumidas pelas coisas dessa vida, tão entregues às coisas dessa vida. Precisamos restaurar, reedificar o altar, irmãos. Organizar as pedras. Aleluia, organizar tudo na nossa vida, para que Deus venha sobre nós, para que as suas promessas se cumpram nas nossas vidas. Mas eu aprendo algo também aqui, que esse derramamento do Espírito não é para qualquer pessoa. Ele traz de uma maneira muito clara: despejarei água sobre todos? Não. Despejarei água sobre algumas pessoas? Não. Despejarei água sobre o sedento. A gente já aprende uma lição aqui, né? Só recebe quem tem sede. Só experimenta isso aqui quem tem sede, tá? Quem não tem, fica só observando o que Deus está fazendo na vida dos outros, só assistindo das arquibancadas. Não os irmãos aqui, não estou me referindo aos irmãos, tá? Mas fica só nas arquibancadas observando o que Deus está fazendo na vida dos outros. Irmãos, tem uma coisa que eu quero, é ver Deus fazendo na minha vida, é agindo em mim. E o agir de Deus é de dentro para fora, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. É sobre o sedento.
As torrentes do céu só cairão sobre aqueles que são sedentos por Deus. Como diz em Jeremias 29:13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Só encontra quem busca de todo o coração, quem tem sede por Deus. A gente precisa orar: Jesus, me dá sede, me dá fome pela palavra, me faz sentir vontade de estar em oração, como eu falei de manhã aqui. Ora quando quer, mas ora também quando não quer, meu irmão, porque enquanto você ora não querendo orar, você passa a ter vontade de orar. Não vá para a igreja só quando você quiser, não. Vá mesmo quando você não quiser, porque eu tenho certeza que você vai sair de lá querendo ficar lá e não sair de lá. Porque com Deus, irmãos, algo de espiritual e extraordinário acontece na nossa vida de oração. No nosso momento com Deus é algo extraordinário. Você esquece as preocupações, você esquece as coisas que te atribulam, porque Deus, Ele traz essa saciabilidade interna na nossa vida. É como aquela ovelha que o salmista Davi se compara ao escrever ao Salmo 23, perdão. Ele diz assim: Deus é o meu pastor e nada me falta. Ele não está olhando para as coisas palpáveis. Se Deus é o meu pastor, não vai faltar o arroz, não vai faltar, né, a carne, não vai faltar o dinheiro. Irmão, falta, irmãos. Falta. E falta demais. Não sei se falta só lá em casa. Eu acho que deve faltar só lá em casa, então, né? Mas o salmista não está falando disso não, irmão. Ele está dizendo que se o Senhor é meu pastor, pronto, Ele me satisfaz, eu não preciso de mais nada. Ele me completa. Eu não vou ter falta de nada. Mas missionário, eu estou precisando de uma coisa e Deus não me deu. Espera aí, calma. Calma. Se você não tem aquilo que você precisa, é porque você não precisa. Porque Deus não vai te dar aquilo que você quer, Ele vai te dar aquilo que você precisa. Se você não tem aquilo que você quer, é porque você não precisa, por isso Deus não te deu. Deus não promete te dar o que você quer, Ele promete te dar o que você precisa, e isso não vai faltar. Busque ao Senhor de todo o teu coração, aleluia, o reino de Deus e as demais coisas, essas coisas que você coloca no corpo para vestir, a comida para comer, aleluia, isso não vai te faltar, porque serão acrescentadas por Deus. Porém o salmista também diz: se Deus é o meu pastor, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Irmãos, eu nunca vi uma ovelha atingir um nível de saciabilidade a ponto de se deitar em cima de uma grama verde. A ovelha é um animal que não para de comer. Ela está toda hora, onde tiver pasto, ela está lá. O que é que faz uma ovelha ver um pasto verdejante e se deitar? Sabe o que é? Saciabilidade. Ela já está tão satisfeita, tão plena, que ela se deita em meio aos pastos verdejantes. Aquilo que Deus tem para ti, meu irmão, aquilo que Deus tem para você, vai te trazer tanta saciabilidade que você vai descansar. E mais, Ele me conduz às águas tranquilas. Eu sei que quem está me conduzindo vai me levar a um lugar de tranquilidade. Eu posso descansar meu coração. Ele refrigera a minha alma. Eu não vou ter sede. Ele vai me dar plenitude. Ele vai me saciar de todas as sedes que eu tenho, porque Ele refrigera a minha alma. Mas esse mesmo salmista, ele faz questão de dizer que o Deus que o conduz aos pastos verdejantes, às águas tranquilas, e que faz refrigerar a sua alma e descansar seu coração, é o mesmo que logo mais na frente ele diz: ainda que eu ande pelo vale de sombra da morte.
Porque o mesmo Deus que te conduz pelos pastos verdejantes, Ele também te conduz pela sombra da morte. Quando a noite está escura, quando as noites estão acinzentadas, quando parece não haver saída, quando parece não haver ninguém com você, quando parecer não haver mais solução para as questões que tanto atribulam e inquietam a sua alma, não se esqueça do que Davi está dizendo aqui. O mesmo Deus que te conduz aos pastos verdejantes é aquele que vai estar com você nos vales de sombra da morte. Davi diz: eu não temerei, porque tu estás comigo. Ele vai estar com você também. Ele vai estar com você também. É esse Deus que nos conduz. Mas aprendemos também aqui em Isaías que ele despeja água sobre o sedento, torrentes sobre a terra seca. Esse avivamento, irmãos, que Deus está para derramar sobre nós, ele começa quando nos sentimos vazios, secos e áridos. É sobre a terra seca. Eu preciso identificar os vazios, a terra árida que o meu coração fica quando eu me sinto distante de Deus. Porque tem gente que está acostumada com isso aqui, tá? Deixa que quando der eu leio a Bíblia, quando der eu oro, quando der eu vou para a igreja. O coração dele está árido, está seco, mas ele não percebe isso. Muito cuidado. Precisamos perceber o vazio, a sequidão e a aridez do coração, porque o avivamento começa aí. É nos arrependendo, é olhando para o nosso coração, como várias vezes Davi e tantos salmistas faziam em suas poesias para Deus. Ele olhava para dentro de si. Porque te abates, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Ele olha para a sua alma e diz: você está atribulado, você está angustiado, está abatido. Por que tu te perturbas? É você olhar para dentro de si e perceber: tem alguma coisa vazia, tem um coração árido, seco. E ele mesmo diz: espera em Deus. Ele sabe aonde a sua alma encontra alívio. Não é no mundo, não é numa noitada, não é com um cigarro na mão, não é com uma cachaça na mesa. É Deus e somente Deus, e nada mais, que satisfaz a sequidão do nosso coração. Começa aí. Deus não derrama seu Espírito sobre pessoas autossuficientes, arrogantes e soberbos. Essas pessoas ficam apenas observando o que Deus faz. O mesmo acontecia na igreja de Laodiceia. A Bíblia nos ensina isso. Considerava rica, abastada, e que não precisava de coisa alguma. Era autossuficiente, arrogante e soberba. E para esse tipo de realidade, Jesus diz: tu és infiel, miserável, pobre, cega e nu. Não há nada que mais torture, irmão, na vida do que a sede. Eu não sei se você já atravessou um deserto, um momento, um dia quente, sem água. É torturante, dói. Se atravessar um período que tudo que você quer é água, e você fica com sede, a boca está seca, você não consegue nem mais salivar, o seu corpo já está desidratando, e você vai sentindo aquela coisa torturando você, porque não há nada mais torturante na vida do que a sede. E nessa hora nada satisfaz, nem um copo gelado de Coca-Cola consegue satisfazer o que um copo de água satisfaz na nossa vida. E esse negócio de Coca-Cola aí, irmão, é perigoso, viu? Lá em casa a gente tem. Sabe para quê? Quando eu quero tirar a crosta dos alternadores da bateria, dos conectores, cria uma crosta na bateria do meu carro,
tão dura. Você pode colocar qualquer coisa, não sai nada. Mas coloca um copo de Coca-Cola para você ver o que acontece com aquela crosta. Derrete tudo. E se você não colocar um balde debaixo lá, aonde aquela Coca-Cola tocar, fica uma mancha que você não tira nunca mais. Lá nos Estados Unidos, sabe o que eles fazem com isso? Lava boate, lava banheiro. No dia que acabar a água sanitária na sua casa, não fica preocupado não. Pega aquela Coca-Cola, coloca ela no sanitário, que ele age muito mais do que uma água sanitária no seu sanitário. Aí você dá uma golada disso no seu organismo, né? Faz quase 15 anos que ninguém toma Coca-Cola lá em casa. E depois, se você quiser, eu te dou uma explicação espiritual para você não tomar esse negócio aí, tá bom? Mas não vamos entrar nesse caso, não. Tem muita gente me procurar depois aqui, irmão, como é que é esse negócio espiritual? Eu tenho uma explicação espiritual para você não tomar esse negócio aí, tá bom? Física já tem muitas, né? Científica, biológica, já tem demais. Mas vamos lá, não é a questão aqui, senão você vai ficar aí com vontade de tomar esse negócio aí. Não há nada que nos satisfaça como a água, na hora de sequidão, na hora de tortura, de sede. E é exatamente assim que Deus promete. É sobre a terra seca que eu vou derramar do meu espírito. Eu vou derramar sobre o sedento, sobre aquele que olha para si e percebe o vazio, a sequidão, a aridez do coração, que ele não se conforma com essa realidade. Não se conforme com a ausência de Deus na sua vida. Busque a Deus desesperadamente. Desesperadamente. E nós vimos hoje aqui isso acontecer. Deus batizou jovens com o Espírito Santo, foi muito lindo ver Deus se manifestando aqui entre nós. E eu creio que Deus pode fazer isso ainda hoje, nessa noite entre nós, sobre aquele que olha para isso e diz assim: eu sou isso aí mesmo, eu estou sentindo sede, vontade de ter uma experiência profunda com Deus. Glória. Porque Deus quer nos usar, irmãos, e só é usado por Deus quem está cheio de Deus. Só serve água a quem tem água. Só dá água a quem tem água. Fizemos uma dinâmica com a juventude aqui, exemplificando melhor, de maneira linda, os efeitos de estar cheio da presença, dos resultados na escola, dos resultados no trabalho, de como que os nossos colegas são abençoados pelo derramar de água que há em nós. Não é só a gente que é abençoado com esse negócio aqui não, irmão. Todo mundo que se aproxima de nós também é abençoado com o que Deus faz com a gente. E existem tantos povos aí sedentos, tantos colegas de trabalho, tantos amigos de classe, tantas pessoas precisando de uma só palavra, às vezes uma só palavra, e essa palavra está na sua boca, no seu coração. E às vezes a gente não percebe a realidade do outro, a gente não percebe a necessidade do outro, a sede que o outro tem, que ainda não conhece a Jesus. Aleluia. Quando nós estávamos no Paraguai, plantando uma igreja na Cidade do Leste, nós moramos uma temporada lá, divisa com Foz do Iguaçu, no Paraná. E a gente saía todo final de tarde para evangelizar de casa em casa. Eu e minha esposa estávamos liderando uma equipe. E a minha oração era: Senhor, prepara cenários, prepara pessoas, prepara famílias para ouvir a palavra, para acolher a palavra. Aqueles a quem Jesus falou sobre o homem de paz, que parece que ele já está esperando o momento, como Cornélio foi preparado para aquele encontro. E Deus faz isso, Deus constrói cenários, Deus prepara corações. E a gente sempre fazíamos essas orações e saíamos. E eu lembro que eu cheguei numa casa de uma senhora, ela estava lá com seus 2 filhos, era um casal de criança, estava tomando seu tererezinho debaixo daquela árvore, e nós pedimos licença, tivemos contato com ela, nos apresentamos, apresentei o plano de salvação para ela e finalizei dizendo: se você tiver interesse, a gente pode estudar mais sobre isso que a gente está conversando aqui. Vamos conhecer mais o plano de salvação, aquilo que Deus tem para nós, tem para você, tem para a minha família, para nos abençoar. Aí ela disse: sim, eu tenho interesse. A gente ficou muito feliz com a reação daquela senhora. Marcamos o dia, hora, nós iríamos nos encontrar com ela durante 7 encontros.
Era uma evangelização indireta, é uma metodologia de evangelismo que a gente faz, chamado evangelismo indireto. É você evangelizar alguém sem ela saber que está sendo evangelizada, porque você está apenas conversando com ela sobre o plano de salvação sem fazer apelo. Apenas de maneira sistemática, estudando o plano de salvação, estudando o evangelho, a narrativa do evangelho, os fatos do evangelho, a importância disso. E no primeiro encontro de noite, conhecemos seu esposo, irmão cavalheiro. Ele estava lá, no dia que a conhecemos, ele não estava porque estava trabalhando, mas no dia do primeiro encontro, estava lá com a gente. Tivemos o primeiro momento, conversamos sobre o plano de salvação, e ali apenas uma introdução. No final, eu vou orar para a gente encerrar, por aqui chega, no próximo encontro a gente conversa mais. E a irmã Cavalheiro se levanta, irmão Adriel Missioneiro, ore por nós, queremos Cristo, queremos receber a Cristo hoje, agora, nesta noite, ore por nós, queremos aceitar Jesus agora, ore por nós, hermano, vamos estudar um pouquinho mais. Agora não, vamos conhecer mais o plano de salvação. Vamos estudar mais, vamos conhecer mais. Não, queremos agora, ore por nós. Aí eu fiquei feliz. Olhei para a Franciele, meu amor, vamos orar. Aí aquela senhora se levanta. Antes, eu preciso dizer para vocês o porquê que estamos aceitando. Naquele dia que vocês chegaram na minha casa, eu estava ali no terreiro com os meus filhos, estava meditando no sonho que eu tive na noite anterior, no exato momento que vocês chegaram. E o sonho que eu tive na noite anterior, eu estava em sonho, sentada naquele mesmo lugar que vocês me encontraram, cabeça baixa, uma angústia, uma sede de alma, chorando, deprimida, angustiada. E quando eu estava ali chorando, eu escutava alguns passos, que eu abria os meus olhos e levantava, eu via um homem vestido com uma roupa tão branca, tão resplandecente. Tentava olhar para os seus olhos, mas não via, porque era um brilho tão grande, eu não conseguia fixar os meus olhos no rosto daquele homem. Abaixava a minha cabeça, aquele homem falou: filha, não chores mais. Eu estou trazendo na sua casa um casal que vai te ensinar o caminho da verdade. Receba o casal, eles irão te ensinar o caminho da verdade. No dia seguinte, eu e a minha neguinha estávamos entrando no terreiro daquela mulher. Deus prepara cenários, pessoas estão com sede, comunidades estão sedentas, e nós temos a água. Não é só para nós. A gente estava numa comunidade quilombola no município de Aquiraz. Era final de evangelismo, 11h30 do dia. Aquele horário inconveniente que eu particularmente não gosto. 11h30 na casa de alguém, já é o horário que o pessoal está indo da mesa para comer, mas eu chamei. A porta estava aberta, o murinho baixo, portão fechado. Chamei na casa e não apareceu ninguém. Mas a casa estava aberta, a gente conseguia ver o corredor. Esse corredor dava acesso até o quintal, a gente conseguia ver o quintal. Eu chamei um pouco mais, e um pouco mais, e os minutos passando, e eu vou ficar aqui, eu vou chamar um pouco mais. Para nossa surpresa, vinha uma mulher correndo, desesperada lá de dentro, aos gritos, toda assanhada, e ela se joga no portão, e ela vai gritando, e ela começa a gritar. Naquele mesmo momento, do quarto que ela saía um homem com a faca, correndo em direção ao quintal, pulou e foi-se embora. E ela dizendo: se vocês não tivessem insistido, eu teria morrido hoje. A faca já estava no meu pescoço, ele ia me matar, mas vocês insistiram. Irmãos, Deus, Ele prepara cenários, Ele prepara momentos, e te coloca lá, e talvez você não sabe por quê, que está trabalhando do lado de alguém que está em depressão, alguém que está desabafando problemas familiares para você. É Deus construindo cenários, é Deus preparando cenários, é Deus preparando corações para usar você. Oh, aleluia. Eu não sei se eu contei isso, mas quando nós estávamos no sertão,
Estávamos trabalhando na plantação de uma igreja também, ajudando melhor a plantação de uma igreja. Cheguei numa comunidade, vi um homenzinho sentado ali, limpando uma plantação de abacaxi. Era um senhor de seus 60, 70 anos de idade. Me aproximei e vi que era muito mato para limpar. Eu vi a enxada encostada, homem, deixa eu te ajudar, você não vai trabalhar sozinho não. A sua plantação aqui está entregue aos matos, vamos limpar esse negócio. Peguei e comecei a limpar com ele, ajudando ele. E fui me apresentando, dizendo quem eu era, o que estava fazendo ali. E aquele homem, minha esposa faz isso aí que vocês estão fazendo também. Dona Maria, 60 anos de idade, já evangelizou o bairro, a comunidade toda, leu a Bíblia de capa a capa, sai de casa em casa, celebra texto, celebra missa, celebra novena, é a representação do padre aqui na comunidade. Aí eu, eita coisa boa, eu tenho que conhecer essa mulher. Quando eu me calei, chegou Dona Maria na varanda. Oi, Dona Maria, boa tarde. Seu esposo está me dizendo que a senhora lê as escrituras, ensina as escrituras e mais, é representação do padre, celebra texto, celebra missa, celebra novena, que coisa boa, Dona Maria. Irmãos, eu amo esse povo, irmão. Você não tem ideia do quanto eu amo a comunidade católica, principalmente aquele que diz assim, não, eu nasci nessa lei e vou morrer nessa lei. É desses que eu mais gosto, meu irmão. A gente passou por 4 comunidades, plantando igreja, aonde os únicos crentes eram eu e a minha neguinha, mas ninguém. Hoje as 4 comunidades já têm templos próprios construídos, casas pastorais construídas, igrejas bíblicas plantadas para a glória de Deus, no meio de povo católico, irmão. Eu amo, parece que Deus me chamou para trabalhar com esse povo. Aí eu cheguei, Dona Maria, a senhora tem muita coisa para me ensinar, permita-me aprender com a senhora. Venha, meu filho, será bem-vinda na minha casa. Toda tarde me sentava naquele tocozinho debaixo de uma árvore. Ei, Dona Maria. Dona Maria pegava a Bíblia dela, a zona grandona, que tem a capa Ave Maria, não sei se você já viu essa. A bicha é enorme, a lapa de Bíblia, meu irmão. Eu com a minha pequenininha, estudando o Evangelho de Mateus. Conversa vai, conversa vem, Dona Maria dizia, irmão Adriel, eu nunca li isso aqui antes. Foi mesmo, Dona Maria, eu preciso falar com o padre, ai, que eu preciso ver o padre. Dona Maria, se acalme, vamos estudar o Evangelho de São Mateus, tem muita coisa para a gente aprender, vamos continuar estudando. 4º dia de estudo, meu irmão, estava nós sentados naquele toquinho, veio uma Hilux branca, em alta velocidade, se aproxima da gente, a Hilux para do nosso lado, o vidro baixa, a poeira desce. Lembro que como se fosse hoje aquela voz, boa tarde, Dona Maria. Imagine quem era. Era o padre, irmão. Pegou em flagrante. Fiquei logo me preparando psicologicamente para um debate teológico com o padre, porque ela passou o 4º dia dizendo, eu quero ver o padre, eu quero ver o padre, eu quero ver o padre, e o padre chegou. Seu padre, o que é que ele traz aqui, homem? Que surpresa boa. Dona Maria ligaram para mim ontem, dizendo que a senhora não celebrou o texto. Nunca aconteceu na história da comunidade. Eu vim pessoalmente saber. A Dona Maria, eu olhei para ela, Dona Maria, foi verdade que a senhora não celebrou o texto ontem. Irmã Adriel, foi verdade, não celebrei não. Aí Dona Maria olhou para o padre, padre, é o seguinte, padre. Que bom que o senhor veio, porque, seu padre, eu preciso dizer umas coisas. Homem, eu estou lendo a Bíblia, parece que é pela primeira vez, seu padre. Eita, que Jesus está falando comigo. Parece que essas letras estão saltando e queimando meu coração, seu padre. Oh, meu irmão. Seu padre, eu preciso dizer uma coisa, não fique chateado comigo não, homem. A partir de hoje não precisa contar comigo nem para celebrar o texto, nem a novena, nem a missa, porque você é protestante essa semana, seu padre. Meu irmão, aquele padre igual aquela Hilux saiu cantando pneu e foi-se embora. Final da semana, Dona Maria se ajoelhou do lado do toco. As lágrimas começaram a descer. Irmão Adriel, eu entendi o Evangelho. Ore por mim que eu quero ser crente. Eu passei 60 anos na igreja católica, mas só agora eu entendi quem é Jesus. Ora por mim que eu quero ser protestante. Ora por mim. As lágrimas descendo de Dona Maria, sedenta pela palavra. Meu amigo, imagine a fofoca no outro dia na comunidade. E olha que não tinha nem WhatsApp.
Tá sabendo que a dona Maria agora é crente? Passou para a lei dos crentes, tá sabendo? Meu irmão, foi igual uma rede de arraste. Houve uma de gente que aceitou Jesus pela conversão de dona Maria naquele lugar, meu irmão. Não foi porque o missionário Adriel chegou lá. Foi porque alguém chegou lá. E todo dia se encontrava com ela. Poderia ser você. Qualquer um aqui entre nós. O mundo está com sede. O mundo clama. As pessoas precisam ouvir a mensagem do Evangelho. E o católico não precisa ser evangelizado, não. O católico precisa ser discipulado. Neles há elementos de fé semelhantes aos nossos. Crê em Deus Pai, crê em Deus Filho, crê em Deus Espírito Santo. O problema deles é a singularidade de Cristo. Eles olham para Cristo, mas ao mesmo tempo olham para outras coisas também. Não é singular a fé em Cristo. E como que um católico entende isso? No discipulado, conversando com ele. Não é numa conversa de 10 minutos que resolveu o problema, não, meu irmão. A tradição é grande, a cultura. Porque o catolicismo no sertão não é religioso. O que é o catolicismo religioso? É aquele baseado nas escrituras. O católico lê as escrituras e pode te responder: eu sou católico porque eu creio nisso. E quando o caba é analfabeto, meu irmão, que a grande maioria da realidade sertaneja, o povo não tem estudo, não tem leitura. O catolicismo no sertão é tradicional. Eu sou católico porque meu bisavô foi, meu avô foi, meu pai foi e eu sou também. E é pior do que religioso. Porque é a tradição. Abrir mão do catolicismo no sertão é uma afronta à tradição. É uma afronta à cultura católica da comunidade. Mas irmão, quando Deus aparece, quando Jesus manifesta, não tem coração tão duro que Deus não possa quebrar. Não tem coração tão duro que Deus não possa quebrar. Meu irmão, quando você chegar para evangelizar um católico, esquece aquelas imagenzinhas, aquele santinho que ele coloca na parede, né? Esquece aquilo, meu irmão. Eu já entrei em casa, que eu não via nem a cor da parede, eu só via a imagem. Eu lá quero saber desse negócio, o meu negócio é falar de Jesus. Quando esse devoto entender quem é Jesus, o que Jesus fez por ele naquela cruz, ele vai limpar aquela parede, meu irmão, porque Jesus faz isso. Ou não tem crente aqui que antes jogava pedra na igreja, que tinha raiva de crente? Olha, é crente hoje. Oh, coisa boa, meu irmão, Jesus faz essas coisas. Uma vez eu cheguei numa casa, evangelizei o camarada, estava seguindo para a casa vizinha. Irmão, chamaram o missionário para pregar no culto. Não tem como eu fugir do meu negócio, né? Cheguei para evangelizar um caba. Quando terminei o evangelismo, estava indo para a casa vizinha. Ele falou assim: homem, não vai na casa do meu vizinho não. Aí eu, oxe, por que, homem? Vem mais para cá que eu quero falar baixo para ele não ouvir. O meu vizinho acaba doido, bravo. Tem uma peixeira desse tamanho. Você não sabe que a peixeira é facão. O caba corre atrás de todo crente que pisa na calçada dele. Essa semana ele correu atrás de um. Se eu fosse você, eu não ia na casa dele não. Aí tinha um missionário comigo, caba frouxo. Eita, Adriano, vamos embora que o caba é doido. Aí eu olhei para ele e falei: pô, esse caba é doido? Hoje ele vai conhecer um caba mais doido do que ele. É hoje que ele vai conhecer. Eu vou sozinho, pode ir embora que eu vou só. Aí o cabo que me atendeu e me falou o relato, foi logo fechando aquela portinha, minha porta, né? Metade para cima aberta, foi logo fechando. Eu vou logo fechar a minha porta porque eu não quero ver o moído. Aí fechou a porta. Cheguei na casa do vizinho, estava com aquela portazinha metade para baixo fechada, metade para cima aberta. Estava sozinho. Botei minha Bíblia para trás, porque eu gosto de evangelizar assim, irmão, viu? Olá, ó de casa. Eu não chego assim não, irmão. Porque tem gente que não gosta de crente, às vezes logo lá dos Comobó. Ixi, é crente. Nem vai lá fora para te atender. Faz aquilo que você faz quando as testemunhas de Jeová chegam na sua casa, né? Faça isso com eles não, viu? Ofereça café, ofereça bolinho, ofereça tapioca, porque ele precisa ouvir do evangelho, que você conhece o evangelho. Deixa ele entrar. Ô, boa tarde. Aí chegou o cabo. Me olhou dos pés à cabeça, nem me saudou. Foi logo perguntando: quem é você e o que é que você quer na minha casa? Aí eu: calma, meu patrão. Olha, eu vim de Fortaleza com a equipe. Estamos fazendo um recenseamento nessa comunidade. Pesquisa de campo. Como é que está o ensinamento básico aqui da rua? Como é que está a questão? Está vindo professor da aula aqui para a escolinha? Está vindo médico aqui atender vocês na comunidade? E me diga como é que está a gestão do prefeito. Era lá em Alto Santo.
Como é que está a gestão do prefeito de Alto Santo? Ele foi logo abrindo a porta. Pode entrar, que eu tenho muita coisa ruim para falar desse prefeito, que eu não gosto dele. Aí eu entrei. Quando ele deu as costas para fechar, né? Cruzei minhas pernas, peguei minha Bíblia, botei uma folha em branco. Parecia um funcionário do IBGE, do mesmo jeito, irmão. Ele foi me esculhambando os outros pastores, eu só escrevendo. Falou, mano, todo mundo. Homem, tem a última pergunta para ele deixar e ir embora. Está vindo padre fazer missa aqui na comunidade? E pastor, celebrar culto aqui na comunidade? Ele falou, não, dessa última raça aí é que eu não gosto mesmo. Eu tenho raiva de crente, para você ter ideia, meu amigo. Ei, se fosse você no meu lugar, o que era que você ia dizer, hein? Eu também tenho raiva. Aí eu falei assim para ele, meu amigo, eu preciso lhe dizer uma coisa. O Criador deixou um manual. E nesse manual ele fala como que deve ser o ensinamento básico, como que deve ser a educação das crianças, até a gestão de prefeitos e de governo, está tudo escrito no manual. Parece que vocês estão dando as costas para o Criador, não estão consultando o manual, e a comunidade está um verdadeiro caos, está tudo bagunçado, tudo errado. Olha aqui, não tem saneamento básico, está com problema na gestão, está isso aqui, está tudo bagunçado. Meu irmão, nessa hora esse caba tirou o chapéu. Sério. Eu pensei que era a hora que ele ia pegar aquela peixeira que estava escondida. Eu fiquei logo olhando ali para aquela porta. Se eu desse um pulo, eu conseguiria pular, né? Fiquei logo calculando assim. Aí ele olhou para mim, nos meus olhos, caba macho. Pois está aí, que eu quero saber mais desse manual. Me fala aí que eu quero saber. Era tudo que eu queria, meu Jesus. Ai, como eu queria essa oportunidade. Meu amigo, eu abri o manual. Hoje eu estou até com ele aqui para me dizer. Passei 1h30 falando Nosso Senhor para aquele homem. As lágrimas desciam que molhavam o rosto daquele sujeito. Caba sedento, meu irmão. Não dava oportunidade para ninguém falar de Jesus para ele. Posso orar pelo senhor? Pode orar por mim. Digo mais, no dia que você quiser entrar por essa portinha, você é bem-vindo para mim falar mais desse manual. Porque você entrou na minha casa, não falou de nenhum dos meus santinhos, você é bem-vindo à minha casa. Orei por ele e fui-me embora. Irmão, quem bebeu da água, quer dar água para alguém. Sabe por que tem muita gente que não quer dar? É porque não tem. A gente dá o que a gente tem. Talvez você seja um sedento assim, uma Dona Maria, um caba doido, igual a este que eu conheci no sertão, ainda precisando de um encontro com Deus e beber dessas águas, e ser cheio do Espírito Santo. Há tanta coisa para fazer e a gente perdendo tempo com tanta coisa, irmãos. Preocupado no 100º par de sapato que eu vou comprar. No 50º vestido. Para me colocar na cruzeta do meu guarda-roupa. Só faz missões quem tem encontro com Deus. Se você não tem um pingo de interesse nesse negócio, é porque você está perdido, irmão. Está perdido. Porque só tem 2 ministérios na missão: aquele que segura a corda e aquele que desce. E eu pergunto a você: qual dos 2 ministérios é o seu? Você está segurando a corda para quem está descendo? Porque tanto o que desce como o que segura precisam ter calo nas mãos, na oração, na intercessão, na contribuição, segurando a corda. Mas se você não é aquele que segura e nem aquele que desce, me perdoe, você é um perdido no fundo do poço precisando ser encontrado.
precisando urgentemente ser encontrado por Deus. O que Deus tem para fazer sobre a vida de quem tem sede e bebe da água, não é apenas beber da água, mas é levar a água para quem também tem sede e ainda não foi alcançado por essa água. Fica de pé em nome de Jesus, fica de pé em nome de Jesus no teu lugar. Eu não sei o que Deus está mexendo contigo no teu coração, mas de uma coisa eu sei, que Deus está sendo muito específico conosco. O retiro não é só sobre beber água.